Good morning, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar nossa aula com nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, conseguiram fazer os exercícios que eu passei semana passada? Então, vamos corrigi-los. Bem, esse exercício era para colocar, esse primeiro aqui, será para colocar o will ou going to no verbo no parênteses. Então, vamos lá. Então, primeiro aí, what out is going to fall. Como aqui eu fiz uma exclamativa, é going to, porque está mostrando alguma coisa que está para acontecer, que tem alguma coisa mostrando que aquilo deve acontecer. Então, our environment will be better one day. Aqui eu estou fazendo uma conjectura em relação ao futuro, não tem nada concreto me mostrando que aquilo vai acontecer, então eu will. Tá? You help me with this project. Foi um convite que eu fiz, um pedido que eu fiz agora, na hora que eu falei, então, will. Are going to travel with their parents tomorrow morning. Aqui, como eu já falei que é tomorrow morning, eu já planejei aquilo, então going to. Pois, is going to buy, porque está falando lá na frente, collect all the information. Então, se ele já coletou as informações, significa porque ele já planejou aquilo. No 7, is going to rain, porque tem uma exclamativa na frente. Look at the sky. Eu estou chamando a atenção para uma coisa física, então é going to. Aqui tem essa exclamativa, mas não é uma exclamativa chamando a atenção para uma coisa que tá para acontecer. Eu estou falando, oh my goodness, quer dizer, oh meu Deus. Eu estou fazendo uma exclamativa de espanto, certo? Que eu esqueci de enviar o e-mail. Então, eu decidi fazer aquilo agora, então eu will. Depois, is there a problem with your cell phone? Eu não sabia que tinha problema com o seu telefone celular, então eu ofereci ajuda agora. Will. Aqui, will people use one tablet in the future? Aqui também, uma coisa que eu estou conjecturando em relação ao futuro. She will study hard to become a great doctor. Também estou conjecturando em relação ao futuro. Is there a problem with your tablet? Give it to Charles. He will fix it for you. Aqui é a mesma coisa, uma coisa decidida também na hora que eu estou falando. Ok? Número 4 é para circular qual frase estaria correta, ou que soasse mais natural. Então, vamos lá. Primeira, I am sorry I can't talk now, I'll call you later. Também você me ligou, eu disse que eu não posso falar agora, eu vou te ligar mais tarde, então uma coisa decidida na hora, will. Pois, bye, I'll see you in the morning, também é uma coisa que eu falei na hora que eu estou falando, não é nada decidido antes, então, will. Stephanie is going to have a baby in June. Aqui, como eu coloquei in June, então é going to, porque já está estabelecido, já foi a data, a época, mais ou menos. Primeiro, número 4, letra A. No, don't come to meet me, I'll get a taxi. It will be easier, também é uma coisa decidida agora na hora que está falando. Número 5, I'm going to repaint the bathroom next weekend. Aqui, como eu falei, next weekend, próximo fim de semana, significa que eu já planejei aquilo, ok? Pois no 6, there is not much gas left. We're going to run out it very soon. Aqui, por que eu vou ficar sem muito breve? Porque eu estou falando que eu já mostrei, tem alguma coisa física agora, que está com pouco gás. Então, eu estou vendo que uma coisa está para acontecer, então I'm going to. Depois, if you don't know how to use it, I'm going to show you. Okay? Então, já sei que você não sabe, então eu vou te mostrar. Número 5 era para classificar, né, de acordo com a conversa, qual a explicação daquela conversa. Então, primeiro é a letra B, plans and intentions, né? I'm going to meet Jane tonight. Então, eu já planejei encontrar a Jane esta noite. Então, é a letra B. Depois também, I'm not going to talk to her until she apologizes for what she said. Então, aqui é uma coisa que eu já planejei também, que eu não vou falar com ela, a menos que ela se desculpe. Depois, o próximo é a letra E, asking somebody to do something, né? They will never come if you don't invite them, né? Aí a letra E. Depois a letra F, asking somebody to do something. Então, tem lá, that's true. You give me Frank's number.
Eu estou te pedindo o número do Frank, então também uma coisa que eu falei na hora. Depois o outro lá. Oh, well, wait, look at the clouds, it is going to rain. Aí letra D, porque é alguma coisa, que uma evidência que alguma coisa está para acontecer. Depois, novamente, a letra F, né? Que é uma coisa que eu estou pedindo, né? You give me a hand with them, estou te pedindo ajuda. Depois o próximo lá, a letra E, I will help you, this is made of time of speaking. Eu não sabia que eu precisava te ajudar, eu ofereci ajuda na hora. E a letra C, offering something. Will you have some juice? Gostaria de algum suco? Ok? Aqui vocês verem os vários tipos de usos do futuro em inglês, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar. No livro de vocês, no livro número 2 ainda, tem esses dois exercícios aqui. Tá? Vamos corrigir o da página 62 primeiro e depois o da 64. Então aqui era para ver se as frases estavam certas ou incorretas ou incorretas. A primeira está incorreta. Porque what I usually doing, não. Quando tem o advérbio de frequência, aqui tem o usually. Quando tem o advérbio de frequência, é present simple. Então, what do you usually do on Sundays? Ok? Aí eu estou falando de rotinas, de hábitos. E tem o advérbio de frequência aqui, que mostra com que frequência eu faço alguma coisa. Significa que é no present simple. Aí depois aqui, I'm always listen to pop music after work. Aqui, ou novamente, o advérbio de frequência always. Então, aqui eu não posso colocar no present continuous. Listen to pop music. Meu hábito também. Depois, I you like to study at your school? Também está errado, não falo I you like, né? A interrogativa no present simple é do you like, não I you like. A letra D está correta. Patrick washes his car every Saturday. Aqui eu estou falando de uma rotina dele, que é lavar o carro todo sábado. Então, o verbo no present simple, terminado com ES, porque na terceira pessoa do singular. Do they usually cook dinner at night? Né, que está errado, né, do they usually cook, né, não cooking. Esse cooking aí está incorreto. Ok? Alguma dúvida? Vamos então agora ver o exercício da página 64. A primeira parte lá era para escrever os verbos lá de cima, na parte daqui de baixo, no present continuous. Então, primeiro, Professor Jones is teaching us about cyber safety. Janet is reading a very interesting book. I am staying with my sister. Então, aqui é teach, porque eu estou falando do Professor Jones. Eu não sei se vocês sabem que tem uma diferença da palavra teacher com a palavra professor. Professor é o professor que tem doutorado e teacher é o professor comum, ok? Janet is reading a very interesting book. Estou falando de livro, então é porque o verbo ler. Aqui, at my sister's apartment. Então, no apartamento da minha irmã, então é o verbo stay, que é o verbo ficar. My mom is wearing a beautiful blue skirt. Estou falando do verbo usar aqui. No caso que eu estou falando da saia, saia azul. Look, Mrs. Jones is talking to Juan. Aqui eu estou falando que ela está falando com Juan. Listen, someone is knocking at the door. Knocking é bater, né? At the door, a porta, na porta. The twins are sleeping in the cradles. Estão dormindo no berço. Então, porque twins aqui é gêmeos, está no plural. Ok? My father is trying to fix, consertar, né? Tá tentando consertar. Depois, I study hard to distract to avoid bullying in our school. E my mother is working in Cambridge this month. Ok? Alguma dúvida nessa correção aqui? Era para fazer o 2 e o 4, né? No 4 era para olhar a agenda e escrever esses verbos no present continuous também, falando do present, aqui o present continuous no sentido de futuro agendado, ok? Então é só olhar ali na agenda o que ele está fazendo na segunda-feira, às 3 horas. Verbo play, né? Is playing tennis. Na terça, is going to the dentist. Na quarta, is taking an English test. Is preparing a presentation for you. Is having dinner with Morsi. Ok? Qualquer dúvida é só perguntar. Bem, como foi falado com vocês na semana passada, essa semana nós vamos fazer uma avaliação para ver se vocês estão entendendo a matéria.
Essa matéria é a matéria do livro que está na mão de vocês, né? Do capítulo 1 e do capítulo 2. Então, vamos lembrar aqui algumas coisas que vão aparecer. E como é que vai ser esse teste? Daquela mesma... Não tem aqueles testes lá no final do livro de vocês? Que é de marcar, de múltipla escolha? Então, vai ser daquele mesmo estilo, tá bom? Então, vamos lá. O comparativo, como o próprio nome está dizendo, eu comparo uma coisa com outra coisa, uma pessoa com outra pessoa, um objeto com outro objeto, um lugar com outro. Para ser comparativo, tem que ter dois na história. Agora, eu tenho que lembrar o seguinte, quando o adjetivo tem uma sílaba, eu só coloco R nele. Então, fast, faster. Quando termina com E, eu só coloco R. Quando tem uma sílaba e é consoante, vogal consoante, como o caso do big e do hot, eu dobro a consoante. Quando tem duas ou mais sílabas, no caso que termina em Y, eu troco o Y por I e coloco a R. Quando é duas ou mais sílabas e que não termina em Y, eu coloco more na frente. Aqui nós vamos ver só o comparativo de superioridade, de inferioridade não. E tem as exceções, que é o good e o bad. Tem o far aqui, que eu já pedi para vocês anotarem no livro lá, que é good, better, bad, worse e far, further. Tá? Esse é o comparativo. Já o superlativo, em vez de começar com R, termina com... Desculpa, em vez de terminar com R, termina com est. Só que o superlativo é um entre o todo. É um entre todos, e não um com o outro. Certo? E aí segue a mesma regra do comparativo. Tá bem? E também tem as exceções, the best e the worst. E the furthest, que não está escrito aí, mas eu já havia pedido para vocês escreverem no livro quando nós estávamos tendo aula lá na escola. Alguma dúvida aqui do comparativo do superlativo? Então vamos em frente. Bem, present simple e present continuous. Aqui tenho, às vezes, um pouquinho de dúvida, mas é muito simples em inglês. O present simple é usado para quê? Hábitos, rotinas, verdades científicas, verdades permanentes e horários do modo geral. Então, é sempre fatos. Fatos são sempre verdade, ou seja, verdades científicas. Whales live in the ocean, isso é uma verdade. Dog has 4 legs, outra verdade. Tem 4 patas. E assim por diante, ok? A água que ferve a 100 graus Celsius. Uma verdade científica. E é por aí vai. Tá? Para falar de hábitos e rotinas. Então, é muito comum essas expressões de tempo aqui no present simple. Os advérbios de frequência, always, often, generally, sometimes, never, always e outros aí. Every day, every week, every year. Todo dia, toda semana, todo ano. Once a day, uma vez por dia. Twice a week, 2 vezes por semana. 3 times a month, 3 vezes por mês e assim por diante. E também aos períodos de tempo. In the morning, in the afternoon e at night. São expressões normais do present simple. O present continuous, que é o nosso gerúndio, em inglês só é usado para falar de coisas de verbos que têm ação. Porque em português a gente fala assim, eu estou amando, eu estou entendendo. Em inglês não pode. Para eles o gerúndio é só usado como ação. Então, verbos que não são abstratos, né, sentido abstrato, e que não são verbos de ação, eu não posso escrever no present continuous. Lembrando que o present continuous é um tempo composto, ele precisa do presente do verbo to be e o verbo principal com ing. Tá? E é muito comum essas expressões de tempo aqui. Now, right now, at the moment, still significa ainda. Certo? E no futuro, qual é a diferença do going to do present continuous? O going to é um planejamento, uma coisa que eu já pensei. Por exemplo, se eu falo assim, I'm going to the beach next weekend with my friends, é uma coisa que eu já combinei com meus amigos, mas não necessariamente eu agendei o horário, tudo direitinho. Eu apenas combinei com eles. E também alguma coisa que tenha uma evidência presente, igual aquele exemplo que a gente já viu antes. Look at those clouds at sky. It's going to rain. Então, eu estou vendo as nuvens pretas no céu, deve chover, porque tem alguma coisa física. Já o present continuous é usado para future arrangements. O que é isso? São coisas do futuro que eu já agendei, eu já coloquei na agenda. Então, é um futuro mais certo de acontecer, certo? Então, o que eu gostaria de falar com vocês, eu vou prestar bastante atenção. Lembrando que esse teste, essa avaliação online, ela é usada. Ela só pode ser acessada uma única vez, apesar do momento que eu começo eu tenho que terminar. Ela demora na faixa de... Eu vou dar 1h30 para vocês fazerem. E só vai estar disponível nesta quarta-feira, hoje e amanhã, na quinta-feira. Tá? Depois disso fecha, não é mais possível fazer. Tá certo?
Então, qualquer dúvida é só me perguntar. Bye bye, see you next week.